Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Naquela época, eu ainda morava no interior. Tinha só 16 anos e, apesar de já ter beijado algumas garotas, era só isso que eu sabia. Nunca tinha ido para a cama com ninguém. Como, aliás, a maior parte dos meus amigos da mesma faixa. Só que tem coisas que acontecem quando a gente está nessa idade que passe o tempo que passar, a gente parece que não esquece. E eu sou a prova disso. Morava com os meus pais. E lembro que logo depois do Natal, eu ouvi os dois conversando e soube que uma tia minha, irmã da minha mãe, que morava em Curitiba já fazia alguns anos, estava indo passar a virada do ano lá com a gente. Além dela, claro, o tio e os meus primos também. Fiquei todo animado. Era sempre bom receber a visita, né? Principalmente de parentes que moravam na capital. O que eu não imaginava era que a tia fosse levar uma amiga dela junto. Depois eu soube que eram vizinhas de muro. Olha, pensa numa mulher bonita. Eu não sabia que idade que ela tinha, só que calculei assim que devia ter uns 34, 35 anos, talvez até um pouco mais. O fato é que, quando fomos nos cumprimentar, essa mulher me apertou tão forte, depois me deu um beijo no rosto assim, que pegou de rascão no cantinho da boca. E olha, aquilo mexeu comigo de um jeito. Imagine, eu era só um adolescente, 16 anos. Ela se chamava Nina. Quer dizer, o nome dela não era esse, era um diminutivo. Mas todo mundo a chamava assim, inclusive a minha tia. Era uma mulher que naquela época eu achei que fosse a mais linda do mundo. Pelo menos era a mais bonita que eu já tinha visto na minha vida. Tudo nela me parecia perfeito. O rosto, o corpo, o cabelo. Mesmo sem saber. Essa mulher acabou me enfeitiçando. Elas chegaram do dia 30 de dezembro, lembro até hoje. Iriam passar o ano novo ali com a gente, depois voltariam a Curitiba. Lembro que já naquele primeiro dia, a Nina veio conversar comigo. E olha, me fez tantos elogios que ela me deixou até meio sem jeito. Nossa, não sabia que a Natália tinha um sobrinho tão bonito? Me diga, você tem namorada? Falei que não. Ela fez uma cara assim como se estivesse surpresa. Nossa, mas com quantos anos você tá? 16. Pensei que já tivesse pelo menos uns 18. Mesmo assim, olha, que se você não fosse tão menino, eu ia me candidatar à sua namorada, hein? Nós não estávamos sozinhos quando ela falou aquilo. Todo mundo ali estava perto. A mãe tinha servido um café pro pessoal e, claro, todo mundo riu, né? Inclusive ela. Na verdade, só teve uma pessoa que não riu. Fui eu. E não ri por um único motivo. O fato de ela ter me achado bonito, aquilo mexeu tanto comigo. Me deixou até meio bobo. Meio fora do ar. A verdade é que eu nunca tinha conhecido uma mulher como ela. Bonita, feminina, cheirosa. Chegava perto assim, sentia aquele cheirinho de shampoo e aquele perfume que ela usava. Depois até comentei com os meus amigos. Todo mundo ficou em polvorosa para conhecer tal amiga da minha tia de Curitiba. Lembro que à noite, depois do jantar, saí ali para fora um pouco para ver se encontrava algum amigo na rua. Tava assim uma noite bem quente, mas não tinha ninguém. Dali a pouco escutei a voz dela. Tá fazendo o que aqui sozinha, hein, menino? Ela não me chamava pelo nome. Em vez de Osvaldo, era só menino.
Ficou ali, do meu lado, puxando conversa, olhando as estrelas, perguntando coisas. Até que pelas tantas ela falou: a Natália me disse que tem um parque bem bonito aqui perto. Como é o nome mesmo? Falei o nome do parque. Aí ela perguntou se eu conhecia e se o lugar era bonito mesmo. Falei que era e que tinha cachoeira. Mais do que cachoeira, tinha um monte de coisa. Rio, trilhas, gruta. Aí ela falou: a Natália comentou, queria muito conhecer. Você me leva lá amanhã? Ela se autoconvidou. Perguntou se eu poderia acompanhá-la. Sabe, falei que não ficava muito perto. Mesmo assim, ela insistiu para que eu a levasse. Esse parque, na verdade, era uma antiga mina que estava desativada. Apesar de ela não ter dito nada, pensei que fosse mais alguém, a tia, por exemplo, ou o marido dela, ou então os meus primos, apesar de serem pequenos ainda. Dormi na sala naquela noite, eu e os meus irmãos, para podermos deixar os quartos para as visitas. E não vou mentir, fiquei o tempo todo pensando nessa mulher. Seu sorriso ficou na minha lembrança. No dia seguinte, logo depois que a gente almoçou, ela veio me cobrar para levá-la até o parque, para conhecer o parque. Preparou uma mochila com garrafa d'água, até sanduíche tinha. Foi só naquela hora que eu soube que iríamos apenas nós dois. A tia e o tio não quiseram ir e também não deixaram as crianças irem. Acharam que podia ser perigoso. Meus irmãos também não se animaram, porque o sol estava muito forte. A Nina até falou que se eu quisesse chamar algum amigo meu, poderia chamar numa boa. Mas aí eu achei melhor não chamar ninguém. Demoramos para chegar. Até lá era uma distância assim, bem razoável. Estava fazendo calor. Não tinha uma única nuvem no céu. Até pensei que ela fosse desistir no meio do caminho. Pedi para voltar, quem sabe. Só que não. Chegamos, entramos na trilha, mostrei alguns lugares. Ela ficou maravilhada. Tirou muitas fotos com a câmera que tinha levado na mochila. Aliás, tirou fotos de mim também. E pediu que eu tirasse fotos dela diante dos lugares assim que ela achava mais bonito. Quando chegamos até a cachoeira, estávamos pingando de suor. Olha, um sol, mas um sol. E como estávamos ali sozinhos, primeiro ela perguntou se podia entrar na água, porque estava morrendo de calor. Tinha medo que fosse perigoso, mas eu falei que não tinha perigo. Mas que era melhor ficar ali na beiradinha, né? Onde era raso. Olha, eu jamais imaginei que ela fosse fazer aquilo. Quando ela me falou que queria entrar na água, pensei que ela fosse tirar o tênis, entrar de roupa e tudo. Só que não. Eu estava enganado. Olha, faz tanto tempo isso, mas só de lembrar, eu fico todo arrepiado ainda hoje. Quando ela tirou a camiseta, olha, eu estremeci. Claro que ele estava usando sutiã por baixo. Mesmo assim, juro que comecei a tremer. E não parou por aí, porque depois ela tirou a bermuda também, ficando só de calcinha e sutiã ali, na minha frente. Imagine, 16 anos. E aquele mulherão ali só de calcinha e sutiã diante de mim. Eu nunca tinha visto uma mulher com tão pouca roupa na minha vida. Pensei que fosse começar a passar mal, juro, porque meu coração veio na boca. Meu Deus, que corpo lindo que ela tinha. Aliás, era toda linda, sabe? Toda delicada.
Repito o que já disse lá no começo. Eu nunca tinha visto uma mulher como ela. Muito menos naqueles trajes, só de calcinha e sutiã. Olha, meu queixo caiu. Ela achou até graça o jeito como eu fiquei olhando para ela. E quando ela se virou para entrar na água, meu Deus, eu quase fui à loucura com aquela visão. Ela acabou entrando na água até a linha da cintura. Se abaixou assim para molhar o cabelo, depois se aproximou da beirada de novo. Reclamou que a água estava gelada, mas que apesar disso estava gostosa. E quando ela se levantou, com o corpo todo molhado, e foi assim, mais para a beiradinha, apesar de estar usando aquelas roupas íntimas, juro, deu para ver tudo, porque ficou tudo transparente. Meu queixo caiu de novo. Só faltou começar a babar. Ela perguntou: "Você não vai entrar?" "Entra. A água está uma delícia, apesar de estar fria." Tirei a camisa, deixei o chinelo ali do lado e fui entrando. Só que nisso ela falou: "Ué, vai entrar de bermuda?" "Não, faz como eu. Entra só com a roupa de baixo." Fiquei confuso, sem saber o que fazer. Ao mesmo tempo em que fiquei encabulado, tinha também, sabe, aquela tentação de fazer o que ele estava pedindo. No fim, sem pensar muito, arriei a bermuda, fiquei só de cueca. Só que naquelas alturas, acho que não preciso nem dizer o estado em que eu estava. Por conta daquela visão, digamos que eu estava bem animado. E ela naturalmente notou. Tanto que não tirou os olhos. Eu percebi. Não sou tonto. Podia ter só 16 anos, mas também não era. E detalhe, eu não era um menino franzino. Já tinha o corpo assim bem formado. Tanto que ela pensou que eu já tivesse uns 18 anos. Depois que entrei na água, notei que ela já não olhava para mim assim do mesmo jeito de antes. Sei lá, se percebe, né? É uma coisa assim sutil, mas... E o clima entre a gente mudou. A gente ficou ali se refrescando, até que ela começou a se aproximar. Começou a brincar de jogar água em mim. Eu comecei a jogar água nela também. Sabe aquela brincadeira boboca, assim, da gente dentro d'água? Brincadeira bobinha, mas que... Até que teve uma hora que ela foi jogar água em mim. Sei lá o que aconteceu, que ela meio que se desequilibrou. Foi até engraçado, porque no começo eu pensei até que ela estivesse fingindo, mas não. Ela perdeu o equilíbrio, mergulhou e depois que emergiu, praticamente se jogou em cima de mim. A gente então se abraçou. E desse ponto em diante eu senti aquela mão boba assim me alisando. Comecei a fazer carinho no corpo dela também. Até que aconteceu aquilo que nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar. Primeiro a gente se beijou. Depois aquela brincadeira continuou. Mãozinha aqui, mãozinha ali. Até que ela pegou assim na minha mão. E a gente saiu da água. Ela me ajudou a tirar o pouco de roupa que eu ainda tinha. E sabe quando Deus realiza o teu maior desejo? Depois ela se despiu também, então aconteceu tudo. A gente se entregou ali, sabe, no meio daquelas pedras, com aquela água geladinha, assim, deliciosa. Repito, nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar. Ela foi a minha primeira mulher.
Já tinha beijado umas garotas lá, umas 3 ou 4, mas nunca tinha ido tão longe. Nunca tinha provado o sabor do corpo de uma mulher. Engraçado que depois eu fiquei todo envergonhado. Mas ela me tratou de um jeito assim tão natural que acabei me sentindo mais à vontade. Inclusive ela quis saber. Posso te fazer uma pergunta? Foi a tua primeira vez? Fiquei com mais vergonha do que já estava. Mas acabei sendo sincero. Falei que sim. Aí ela sorriu. Depois ficou me olhando e olha... Eu daria um dedo da minha mão para saber o que ela estava pensando naquela hora. Fizemos um lanche depois, ela tinha levado o sanduíche e voltamos embora. Ela não tocou no assunto durante o trajeto todo, sabe? Não falou um A sobre aquilo que a gente tinha feito. Nem eu falei nada, né? Até porque ainda estava meio zonzo, minha ficha não tinha caído. Mas volta e meia a gente se olhava e ela sorria para mim. Olha, eu não vou mentir. Queria demais repetir tudo aquilo que fizemos. Só de olhar para aquela mulher, eu começava a ficar animado de novo. Na verdade, só de lembrar. Isso tanto tempo depois, eu já sinto como se estivéssemos assim, bem perto um do outro. Chegamos à tarde, já estava quase escurecendo. Ela foi direto para o banho. Ninguém perguntou nem comentou nada. Nem olhou para a gente assim de um modo diferente. Não. Só que a minha vida nunca mais foi a mesma depois daquela tarde. Para se ter uma ideia, naquela noite, eu não consegui desviar os olhos dessa mulher. Onde ela fosse, meus olhos a acompanhavam. E foi assim até o dia em que eles vieram embora. Naturalmente que conversamos outras vezes, antes dela voltar. Ela chegou a perguntar se eu tinha comentado com alguém sobre o que tinha acontecido entre a gente, né? Mas eu falei que não. Aí ela pediu que não comentasse mesmo, porque, sei lá, poderia não gostar. Eu não sabia. Só que depois, escutando a conversa ali dos mais velhos, descobri, e foi só então que eu soube, que ela era casada. Seu marido tinha ficado no serviço. Numa outra vez, ela falou que tinha me adorado. Chegou a me chamar de gostoso. Agora, o que mais me marcou e que vai me marcar para todo sempre foi aquilo que ela falou logo antes de vir embora. Quando eu for, vou levar comigo uma lembrança. Você quer ir junto? Não vou mentir. Tentei dar um beijo nela, nos fundos do quintal. Mas ela ficou meio desconfiada. Alguém poderia estar perto, né? E achou melhor não. Quando chegou o dia de vir embora, quando a gente se despediu, mesmo estando ali na frente de todo o pessoal, ela deu uma disfarçada e me deu um beijinho na boca. Bem de leve, assim, mas só eu sei o quanto aquilo mexeu comigo. E depois ainda falou: não é pra você me esquecer, viu? Menino bonito. A verdade é que mesmo que eu quisesse, não conseguiria esquecê-la nunca mais. Não depois do que aconteceu entre a gente lá naquela cachoeira. Ela foi a minha primeira mulher. Foi nos braços dela que eu aprendi a amar. Antes de entrar no carro, ela ainda falou: olha, quando der, vai a Curitiba me visitar. Por muito tempo, foi isso o que eu mais quis na minha vida. Vir para Curitiba, vê-la de novo, matar aquela saudade que estava me consumindo. Nunca mais consegui tirar essa mulher do pensamento. Fiquei com outras mulheres, claro,
Mas nenhuma conseguiu tirar o cheiro dela, que ficou como que encalacrado aqui na minha pele. Sua imagem ficou gravada na minha retina. Sabe, não tem como esquecer. Sonhei com ela durante muito tempo. E para os meus amigos, durante muitos anos, ela foi o meu assunto predileto. Me fazia tão bem falar sobre ela. Parecia que ele estava presente, pertinho ali de mim. 12 anos depois daquele final de semana, viemos embora para Curitiba. A tia convenceu os meus pais a virem tentar uma vida melhor aqui. Na época, eu recém tinha completado 28 anos, mas como ainda estava solteiro, resolvi vir embora com eles. Quer saber? Não vou mentir. Apesar de já fazer tanto tempo, na minha cabeça só tinha um pensamento: reencontrar a Nina. Aliás, quando vi a tia, a primeira coisa que eu perguntei foi aquilo: tia, é aquela amiga da senhora que foi passar o ano novo lá com a gente? Ela fez uma cara assim: a Nina? Ih, Oswaldo, faz tempo que eu não vejo. Ela morava aqui do lado, mas se mudou. Aí a gente meio que perdeu o contato. Nossa, você lembrou dela? Ah, se ela soubesse. Lembrava muito. Durante todo aquele tempo, nunca tinha conseguido esquecê-la. Olha, eu fiquei tão triste, desanimado, sabe? Por saber que eles tinham se mudado e perdido o contato. Queria tanto vê-la de novo, mesmo que não acontecesse nada entre nós. Mas queria pelo menos olhar para ela, para ver se aquela saudade me dava um pouco de sossego. Desde que viemos embora, já se passaram mais 17 anos. E nesse período eu casei, tive um casal de filhos, me separei. Hoje estou sozinho e juro, nunca mas nem por um segundo, deixei de pensar naquela mulher. Mesmo quando ainda estava casado. E quer saber? Acho que nunca vou esquecê-la. Passe o tempo que passar. Eu ainda lembro, mas em detalhes, de tudo que houve lá na beira daquela cachoeira. Sei que ela não deve ser a mesma mulher daquele tempo, né? Naturalmente que deve ter mudado. Eu também não sou aquele adolescente. Mesmo assim, juro, daria tudo para poder reencontrá-la. Querem saber por que eu enviei essa história para esse programa? Justamente por isso. Resolvi fazer uma tentativa, digamos assim. Esse programa é tão ouvido. Quem sabe ele esteja escutando. Quem sabe ela ouça essa história e perceba: ele está falando de mim. Até porque troquei inclusive o meu nome aqui, mas o dela não. Na verdade, o nome dela não é Nina, mas era como todo mundo a chamava. Então, de repente, se ela escutou, ou alguém que conheça alguma Nina e contar para ela, e de repente ela faça aquela cara de surpresa: nossa, é mesmo? Mas eu acho que essa mulher sou eu. Ou quem sabe ele esteja até ouvindo. Lembre de mim, se emocione e também queira me reencontrar. E se quiser, basta entrar em contato com a produção do programa. Eles saberão como me achar. É minha última esperança, viu, Nina? Porque eu já varri a internet à tua procura, mas não te encontrei. Não sei a idade que você tem hoje, e também nem me importa saber. Repito, não sou mais um menino também, mas eu queria tanto te encontrar, ter a chance de te ver diante de mim. Queria tanto olhar no fundo dos teus olhos e dizer sem medo de errar, mesmo que você não acredite:
que você é a pessoa mais especial que eu já conheci em toda a minha vida. Ai, Nina, talvez você jamais saiba disso, mas você é para todo sempre. E sempre será. Mesmo que a gente nunca mais se encontre, mesmo que nunca mais eu olhe nos teus olhos, você é, Nina, meu grande amor. Você é, acredite, a mulher da minha vida.